Bem-vindo de volta ao canal Hotel Assustador. Quando eu tinha 19 anos, trabalhava durante a noite em um péssimo estabelecimento hoteleiro em minha cidade natal e, em geral, era bastante tranquilo. Lidava com hóspedes estranhos, mas eu conseguia lidar com eles e me acostumei rapidamente. No entanto, esse indivíduo era muito pior do que qualquer coisa que eu havia encontrado até então. Era uma noite comum, ocupada fazendo o check-in dos hóspedes, lavando roupas, abastecendo, entre outras coisas. Havia 2 portas de entrada, sendo que as internas eram trancadas após o início do turno noturno. Por volta das 3 da manhã, esse sujeito aparece e me chama pelo telefone do saguão, entre as 2 portas. Antes mesmo de eu conseguir atendê-lo, ele começa a exigir com fervor que eu chame um transporte médico, algo que eu realmente não sabia do que se tratava, mas tentei ajudá-lo ao máximo fazendo perguntas. Eventualmente, acabei permitindo que ele entrasse para entender melhor como ajudá-lo, mas assim que fiz isso, todo o tom dele mudou imediatamente. Ele começou a falar com uma voz monótona e tinha aquele olhar, morto? Nunca vi olhos tão vazios de qualquer emoção. E, além disso, ele não apresentava nenhum sinal físico de ferimentos. De maneira alguma. Obviamente, fiquei assustado, mas fiz o possível para continuar agindo normalmente, fazendo mais perguntas. Depois das 2 primeiras perguntas, ele simplesmente parou de responder por completo e ficou apenas olhando. Eu repetia o que dizia e ele apenas olhava. Nesse ponto, já estava bastante cansado dele, então disse: "Tudo bem, vou ligar para o 911 para buscar ajuda." Ele então começou a ficar frenético novamente, oscilando entre implorar para eu não ligar e dizer eles não vão me deixar ir e eu não posso voltar lá. Expliquei a ele que realmente não sabia como ajudá-lo se ele não me permitisse chamar os serviços de emergência, então ele precisava ir embora. Na verdade, ele nem parecia precisar de assistência médica. Esse sujeito voltou a ignorar tudo o que eu dizia e apenas ficava encarando. Honestamente, naquele momento eu deveria ter chamado a polícia, mas fiquei impressionado com ele e envolver a polícia é sempre a última opção para mim. Então eu disse: "Você pode ficar aqui por 20 minutos e tentar encontrar outra forma de transporte, mas depois disso você precisa ir embora", e fui para os fundos para observá-lo pelas câmeras. Passaram-se 20 minutos e saí para pedir a ele que fosse embora, mas ele começou a falar coisas sem sentido. Voltei para trás, exasperado. O ciclo se repetiu por mais 2 horas. Por fim, disse a ele que estava chamando a polícia, ao que ele respondeu: "Bem, se você vai ficar assim, vou embora." Hahaha, nesse momento foi cômico pra caramba. Eu fiquei tipo, por favor, era isso que eu queria o tempo todo. Estava tão cansado dele que basicamente estava gritando. Finalmente, ele foi embora. A parte mais estranha foi que, ao contar para o meu então namorado sobre esse sujeito, ele o reconheceu pela minha descrição do olhar assustador e mostrou-me sua foto de ficha criminal com acusações de estupro, agressão sexual agravada e uma série de outras coisas horríveis. Meu então namorado trabalhava em um abrigo para pessoas sem teto durante alguns anos e via esse sujeito ocasionalmente. Depois disso, senti-me tão sortudo por ele ter sido apenas um incômodo estranho e assustador para mim. Quem sabe o que poderia ter acontecido em circunstâncias diferentes? Cara assustador de hotel? Não vamos nos encontrar nunca mais. Perseguidor delirante. Eu, uma mulher de 30 anos, morando em um país da Ásia, conheci um perseguidor delirante, um homem de 28 anos, durante um curso de habilidades de 3 meses. Ele era meu colega de classe, e nós só interagíamos durante as aulas e ocasionalmente nos cumprimentávamos quando nos encontrávamos por acaso, mas nunca saímos juntos. Sendo empática por natureza, tenho o hábito de ser uma boa ouvinte e não ter preconceitos em relação às pessoas que conheço. Mesmo quando meus amigos me alertaram que o perseguidor emitia uma energia estranha, eu acreditei que ele estava apenas mal interpretado. Assim, o tratei como qualquer outro ser humano, e foi exatamente isso que despertou seu interesse por mim. Após o término do curso, voltamos para nossos respectivos estados, sendo o meu separado do dele pelo mar. Pouco tempo depois, ele começou a me enviar mensagens de texto do nada.
Eu tenho o costume de responder 3 ou 4 vezes e, em seguida, ignorar, achando que era apenas uma abordagem inocente, já que ele se referia a mim como irmã mais velha. A situação começou a ficar estranha quando ele descobriu que eu tinha um namorado, que conheci durante o curso, e acabou se declarando para mim. Ele começou a mencionar fatos sobre mim, como meus hobbies e quantos irmãos eu tinha, mas nada do que ele disse era verdade. Mesmo depois de explicar claramente a situação, ele continuava me interpretando erroneamente. Ele insistia que eu tinha uma família grande, o que não era verdade e não podia ser mudado. Foi nesse momento que percebi que ele era um perseguidor delirante. Decidi bloqueá-lo. No entanto, aparentemente ele começou a assediar meu namorado e a família dele. Depois que meu namorado o alertou, ele mudou de alvo e começou a perseguir minha irmã. Ele a encontrou porque ela é ativa nas redes sociais, enquanto o resto de nós não é. Pensei que estaria segura dele, uma vez que vivíamos distantes um do outro, mas novamente estava enganada. Há 2 anos, ele veio até minha cidade, era necessário pegar um voo e um ônibus para chegar aqui, e conheceu minha família, ele sabia onde eu morava. Eu não estava presente, pois estava trabalhando. Minha família contou a ele sobre minha rejeição e pediu que ele me esquecesse. Então, ele foi embora. Achei que minha família havia lidado bem com a situação, mas depois de alguns meses, ele entrou novamente em contato comigo, implorando para que eu ficasse com ele. Fiquei extremamente assustada e irritada, e acabei lhe enviando mensagens com palavras ofensivas, expressando meu ódio por ele, afirmando que ele era feio por dentro e por fora. Isso o deixou enfurecido, e ele disse que eu também não era tão bonita, afirmando que estava fora do jogo. Ele ficou em silêncio por meses. No entanto, esta semana ele voltou novamente para minha cidade, e mais uma vez eu estava trabalhando e não estava lá. Ele pediu ao meu pai para se casar comigo. E logo em seguida, ele também me enviou uma mensagem. Estou com medo. Acredito que ele fará algo terrível comigo. Ele entra em contato comigo usando diferentes números de telefone, pois eu o bloqueio sempre que possível. É difícil para mim trocar de número, pois está vinculado a muitas coisas. Quero denunciá-lo à polícia, mas minha família considera isso um assunto insignificante. Deixe nos comentários o que você faria se estivesse nessa situação.